O problema 239 diz o seguinte: 3 barras de aço, portanto em que o E é de 200 GPa, suportam uma carga P de 36 kN. Cada uma das barras, A, B e C, D, tem uma área de secção transversal de 200 mm² e a barra E, F tem uma área de secção transversal de 625 mm². Desprezando a deformação da barra B a D, que é a barra horizontal e que vamos considerar infinitamente rígida, determino numa linha A a variação do comprimento da barra EF e numa linha B a tensão em cada barra. Ora bem, a questão é, começando por um esquema, vamos só começar pela barra horizontal, por exemplo. Esta barra horizontal pode estar a ser tracionada, vamos pôr sempre tração, depois se é negativa é porque é compressão. Portanto, neste ponto, ponto B, neste ponto que é o ponto D e neste ponto que é o ponto E. Portanto, se as barras tracionarem, puxam. Quer dizer que puxa por este ponto e puxa por este ponto. Das barras, força das barras. Portanto, a força na barra AB, a força na barra CD e a força na barra EF. Além disso, ainda temos aqui uma carga P. Bom, se então fizermos agora o equilíbrio desta barra, em termos de forças, o que é que nós podemos dizer? Portanto, que o somatório das forças segundo y ao verticais é igual a zero. O que é que nós temos aqui? Para cima temos o FAB, o FCD e para baixo temos o P, menos P e o FEF. Ok? Ora bem, se falta aqui uma dimensão, estas dimensões horizontais elas não estão aqui. E realmente não é dito nada sobre o assunto. Ok? Não é dito nada sobre o assunto. Mas nós vamos partir do princípio que a figura é simétrica. Ok? Por acaso não é dito nada e quando não é dito nada é preciso ter algum cuidado nesse aspecto. Mas vamos considerá-la que ela é simétrica para podermos resolver o problema. Senão não podemos porque não saberíamos quanto é que calha cada uma. Ora bem, por uma questão de simetria, portanto tudo isto é igual a zero já agora, por uma questão de simetria, ok, eu até posso pôr aqui por simetria, o FAB, neste caso tem que ser igual ao FCD, simétrico, portanto não há razão para ser diferente. As próprias barras são iguais. É simétrica em termos de carregamento e em termos de geometria, mesmo na geometria das barras, elas têm as duas a mesma secção transversal de 200 mm². Pronto, e juntando estas duas, já que o FAB é igual ao FCD, pode ser substituído e então fica 2FCD igual a, ou melhor, menos, vou deixar aqui menos, o FEF igual, e passo o P para o outro lado. Portanto, temos esta expressão para as forças, não temos mais nada, desculpa. Isto continua a ser um hiperstático, não é? Ora bem, como é que nós vamos resolver isto? O que nós vamos resolver é dizer qualquer coisa que sabemos em termos de deformação. E o que nós sabemos é que, portanto, nós temos um esquema que é mais ou menos isto. Temos aqui a parede, temos aqui o chão, ok? Portanto, e temos aqui a nossa barra. É natural que devido à força, a barra venha cá para baixo. Portanto, quando temos a força, isto estica e isto encolhe. Ok? Portanto, tínhamos aqui um A, aqui tínhamos um B e passamos a ter, digamos, um B'. Aqui temos um C, aqui tínhamos um D, mas passamos a ter um D'. Ok? Portanto, isto aqui, digamos que há aqui um delta. Um delta E, por exemplo, um deslocamento do ponto E. Ok? Deslocou-se, está bem? Portanto, temos a barra em cima e depois temos a barra em baixo. Isto, o esquema, ou estamos a olhar para ele enquanto ele está a ser feito, ou depois não se percebe. Portanto, o ponto E estava aqui em cima e depois passa aqui para baixo. É linha. Ora bem, o que nós sabemos é que o que as barras de cima, AB e CD, esticam é o que a barra EF encolhe. Porquê? Porque a deformação total, desde o A, digamos, até cá abaixo ao ponto F, desde o A até F, é zero.
Ou seja, nós temos uma deformação do AB e depois temos uma deformação do EF que terá de ser igual a zero. E daqui vamos já ter aqui uma relação entre, por exemplo, a deformação do AB, que é igual, partindo do princípio que esta aqui, porque é também por simetria, é igual à do CD. Portanto, nós podemos dizer que, e passando para o CD, já que a força que ali temos também é CD, que PL sobre AE, ou seja, para a força CD, o delta CD já agora, vai ser então a força em CD, vezes 500 mm, que é então o L de CD, a dividir pela área de CD, que é então de 200 mm², e vezes o E, que é igual para todos, portanto nem precisamos de substituir, 200 GPa, mas podemos cá pôr vezes então 200 vezes 10 ao cubo. Isto é então o delta CD. O delta EF é a mesma coisa, mas para a barra EF vai ser então a força que está em EF, vezes o L de EF, que é agora de 400 mm, a dividir pela secção transversal de EF, que é de 625 mm, 625 mm, e pelo módulo de elasticidade, que é o mesmo de 200 vezes 10 ao cubo. Ok? Portanto, isto aqui tem que ser igual a zero. Cá está. Este não depende do módulo de elasticidade. E daqui vamos então ter uma relação para o FCD em função do FEF. Fazendo as contas, isto vem então que o FCD passa tudo para o outro lado, portanto o 400 que ali está a dividir por 625, mas depois multiplica por 200 e divide por 500, isto vai dar 0,256, ok? 0,256 UFEF. Ok, então agora já podemos ir à equação das forças. Nós já sabemos que está ali em cima, esta que aqui está, com esta equação, e substituindo fica então que 2 vezes 0,256 FEF, isto é o FCD, menos FEF igual a P. Já agora o P é conhecido, é 36 kN. Ou seja, daqui também se pode tirar então que o F é igual, portanto, isto é 2 vezes isto menos 1, portanto, isto vezes 2 igual, não, pois 7 vezes 2 não era nada disto, e, portanto, eu faço a conta 2 vezes ponto 256 menos 1, isto é menos 0,488. Portanto, isto vai ser então o P que é de 36 vezes 10 ao cubo a dividir por menos 0,488. Que é uma coisa que não pode ser. É uma coisa que não pode ser. E porquê que não pode ser? Pois claro que não pode ser. Porque o valor não é este. Eu estou a dizer que não pode ser porque não pode ser maior que o P. O P vai se distribuir para as barras, nunca pode ser maior que o P. Portanto, este valor aqui nunca poderia ser este. Mas onde é que está o erro? Está aqui. Isto continua a ser certo, mas reparem, quando isto passa para o lado de lá, leva o sinal menos, não é? Fica com o sinal menos. Isto aqui. Portanto, isto fica aqui menos, 2 vezes menos isto. Assim está bem. Desculpem lá. Portanto, fica então ponto 256, negativo. Opa, faço agora menos 2. E menos 1 igual 1,512. Ok, assim está bem. Portanto, não é disto, mas sim 1,512 com o sinal negativo. Portanto, isto vai dar, portanto, 36 vezes 10 ao cubo a dividir por isto dá. Não sei o que se passa aqui, mas pronto, dá 23,81.
sinal metros, menos 23,81 vezes 10 ao cubo Newton. E quer dizer que podemos já tirar daqui então que o FCD será então igual a isto vezes ponto menos ponto, onde é que está, 256. Eu não sei o que se passa com a minha máquina, caramba. Portanto, 23,81 vezes ponto 256 igual a 6.000. Menos por menos dá mais, 6. Isto tem kN, 6,095, ok, 0. Para já vou usar estes dígitos todos, vezes 10 ao cubo Newton, e siga. Claro que o FAB, exatamente, AB também é igual a isto. No entanto, o que se pede é, numa linha A, a variação do comprimento da barra é F. No problem, porque portanto, na linha A nós queremos a deformação, o delta é F, que é então uma parcela que já aqui está em cima, portanto vai ser então a força é F, que é então de menos 23,81 vezes 10 ao cubo, vezes o seu comprimento de 400 mm, a dividir pela sua área 625 e por modo de elasticidade 200 vezes 10 ao cubo. E fazendo esta conta, isto vai dar, portanto, menos 23,81 vezes 400 a dividir por 625 e a dividir por 200 dá menos 0,0762 milímetros. Ok? Isto é em milímetros. Muito pouco, portanto. Claro. Na linha B pede-se as tensões nas barras, portanto, claro que a tensão em AB e a tensão na outra barra CD vão ser iguais porque têm a mesma força e a mesma área. Vão ser então igual à força que lá está de 6,095 vezes 10 ao cubo, a dividir pela área que é dada de 200 mm². E a tensão aqui é então é igual a, portanto, 6,095 vezes 10 ao cubo dividido por 200, que dá 30,5 kN, 30,5, desculpa, megapascal, atenção, enquanto que a tensão em EF vai ser então a carga que está em EF, que é de menos 23,81 vezes 10 ao cubo, a dividir por 625, que é a área da secção transversal, e isto vai dar uma tensão negativa de compressão, portanto, de ou menos 23,81 vezes 10 ao cubo a dividir por 625 menos 38,1 megapascal. E está resolvido, ok? Eu punha agora a questão seguinte: se fosse dada as distâncias do BE e ED, portanto, na barra rígida, e se elas fossem diferentes, como é que isto se fazia? Pensei nisso. Tchau.